Bom, nesse vídeo aqui, a gente vai falar agora sobre pré-live, análise de pré-live, ok? Nos vídeos anteriores, a gente abordou aqui a opção de mercado, ao vivo, né? E agora a gente vai conhecer o módulo aqui de análise. Você não consegue, informações importantes, né? Você não consegue finalizar um bot aqui, ó, se você for em salvar, você não consegue finalizar se você não adicionar pelo menos um cenário, pelo menos uma análise, ok? Quando eu clico aqui em adicionar, ele abre essa janela. Então, a gente tem todos esses indicadores aqui. Esses indicadores eles são gerados baseado nos últimos 10 jogos. Então, se a gente avalia o desempenho do mandante jogando em casa e do visitante jogando fora, entendeu? Então, os últimos 10 jogos é baseado nisso. Como é que foi o time da casa nos últimos 10 jogos, jogando em casa? Então, é assim que é formado esses indicadores. Até aqui tranquilo. Média de gols. Então, vou clicar aqui, ó, média de gols. Se você observar, que é a primeira opção que a gente tem aqui, a gente tem um momento. O que seria esse momento? A média da partida ou a média do primeiro tempo? É assim que você tem que fazer a leitura. Vamos pegar aqui a média da partida. Que é o alvo? Eu quero equipes que tenham um favorito, e esse favorito eu tenho que ter uma média de 1, tá? Só que aqui tem um detalhe. Aqui a gente olha a média de gols a favor. Gols que o favorito marcou, no caso aqui, né? E ele não olha aqui a questão de consistência. Exemplo, a média dele é de um gol por jogo. Mas tem ocasiões que pode ocorrer o quê? Num jogo, ele marcar 4 gols, no outro não marcar nada. Daí a média, ele entra na média, entendeu? Então tem isso. Só que a gente tem outros indicadores que melhoram, tá? Então, por exemplo, vamos colocar aqui média de 1. Esse primeiro aqui eu acredito que vocês entenderam, que é média de gols a favor. Próxima opção é tendências de gol. Aqui já entra aquele cenário. Tendências de gol, o que a gente vai avaliar? Você pode ver que tem mais opções, né? A gente tem aqui, ó, o mandante, quer dizer, tem aqui, ó, a tendência para a partida ou para o primeiro tempo, certo? Então vamos pegar aqui a tendência para a partida. Vou escolher a soma de ambos é aquele mesmo critério. Eu pego no caso aqui de porcentagem, eu pego a porcentagem do mandante, do visitante, e aqui, no caso, seria a média dos dois, entendeu? Então, se o mandante é 100%, o visitante é 100%, a média é 100. É assim que você tem que fazer a leitura. Então, vamos pegar aqui favorito, e eu quero a linha 0,5, certo? Que é o quê? Um gol. Então, qual que é a leitura que ele faz aqui, ó? Quando eu coloco 100%, eu estou dizendo o quê? Eu quero jogos onde o favorito marcou pelo menos um gol em todas as partidas, ou seja, em todos os 10 jogos. Se eu colocar 80 aqui, ou seja, ele marcou só dos últimos 10 jogos, ele marcou só em 8. Você entendeu? Então, quando eu coloco, por exemplo, se eu coloco aqui 100%, se eu coloco aqui, ó, 100% e a média aqui, ó, tá 1, aí sim eu meio que tô colocando aqui uma. Então quer dizer que aqui tem uma consistência. Ele tem a média boa e sempre marca pelo menos um gol, né, no, na partida, certo? Então tendências ficou ok, né? Então, só recapitulando, quando tem esse sinalzinho aqui, uma balança, são valores fracionados, né? E a porcentagem é de 0 a 100. Então vamos continuar. Média de cantos. Nós seguimos aqui o mesmo critério, tá? Média de cantos é a média que ele geralmente marca ali, né, nas partidas. Aí entra dentro daquele cenário, numa partida ele pode marcar 10, na outra nenhuma, e acaba bagunçando aí as médias, tá? Mas segue o mesmo critério. Já aqui em tendências de cantos, aí aqui sim, ó, você fala, eu quero equipes que tenham uma certa consistência, né? Então vamos colocar, ó, eu quero equipes que no primeiro tempo eles marcam pelo menos em 70% dos jogos.
mais de 3 cantos. Então isso aqui realmente verifica se em 70% dos jogos ele marcou 3 cantos, mais de 3 cantos, entendeu? Essa outra aqui é a média. Vitórias, o que é essa vitórias? Vitórias seria qual é o aproveitamento da equipe. Então, isso aqui você vai olhar como, né? Nos últimos 10 jogos, o aproveitamento dele foi de 80%. É meio que a gente conta aqueles pontos por partida, entendeu? Então, a vitória, 3 pontos, empate, 1 ponto, derrota, nada. Qual foi o aproveitamento? 70%. Basicamente, é isso que a gente verifica aqui. Então, nos últimos 10 jogos, ele teve um aproveitamento de 70%, que é muito interessante, né? 80%. Aí o alvo aqui sempre vai intercalar, né? Mandante, visitante, basicamente isso. Basta você entender o conceito disso aqui, tá? Se trata de aproveitamento. Ambos marcam, né? Isso aqui é um indicador bem simples. Qual é a porcentagem, né? Para ambas as equipes marcarem. Então vamos colocar aqui na partida. Temos aqui um favorito, mas que nos últimos 10 jogos ele sempre tomou um gol, né? Então em 90% dos jogos, ambas as equipes marcaram. É isso que significa quando você coloca uma porcentagem aqui, tá? Cantos minutos. Quando a gente vem aqui em cantos minutos, você vai escolher, ó, a linha, exemplo, o favorito na minutagem 10, 20, ele marcou pelo menos um canto em 80% dos jogos. Então, de 10, em 8 jogos, ele marcou pelo menos um canto, tá? No intervalo de 20 a 30, foi o que eu incluí. É disso que se trata este recurso aqui, ó, cantos minutos com a porcentagem. Cantos após, isso que já é um outro indicador interessante, né? É geralmente usado para quem gosta de trabalhar com cantos após o minuto 35, ó, após o minuto 38, após o minuto 37. Então vamos colocar aqui, ó. Após o minuto 85, eu quero uma equipe que seja favorita e tenha marcado pelo menos um canto após o minuto 85, 8 vezes, que é 80% dos jogos, ele marcou pelo menos um canto após o minuto 85. É isso que significa essa opção aqui, tá? Cantos concedidos. Você quer aqui, ó, vamos lá. Cantos concedidos significa o quê? Aqui é a média, tá? Por exemplo, eu quero que a zebra ela tenha uma média aí de pelo menos 5 cantos concedidos, tá? Na partida. Então significa que é uma equipe que sofre muito cantos, né? Quer dizer, que concede muito cantos. Próxima opção é gols concedidos. Tem o mesmo critériozinho aqui, ó, gols concedidos. Então eu quero que uma equipe, né, seja uma zebra e que tenha o costume de conceder pelo menos 2 gols aí por partida. A média alta, né? CV de cantos. O que é esse CV? CV é um coeficiente de variação. É justamente para saber, por exemplo, quando eu coloco uma média aqui, ó, eu quero uma média, eu quero equipes que tenham uma média de 1. Beleza. Mas pode ter uma variância aí, né? Porque no primeiro, em uma partida chove canto, na outra não sai nada. Então meio que fica mascarado essa média. Aí quando você coloca aqui um CV de cantos, que também ele é fracionado, né? Pode-se dizer que ele vai de 0 a 1. Então, quando você coloca, eu quero, quanto menor o valor, menos variância tem, né, aquela média. Então, se lá no aplicativo está a média 1 e ele tiver uma variância de 0,6, significa que é uma equipe eficiente, né, que ela sempre cumpre aquela média que tá estabelecida para ela, entendeu? É basicamente isso que quer dizer, CV de cantos e CV de gols. Então você vai colocar de 0 a 1. 1 significa o quê? Que é muito maluco, varia muito. Numa partida sai muito canto, outra não sai.
0,5, 0,6 é um valor muito interessante, tá? Dificilmente você vai ter médias 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 pode até achar, certo? Mas o ideal é ficar aqui entre 0,6 até 0,65. É interessante também, tá bom? A mesma coisa aqui para gols, CV de gols, ó. Como você pode ver aqui, não foge, aí o conceito é o mesmo, tá? Bom, o vídeo aqui ficou um pouco grande. Eu acho que vai dar para. Eu vou finalizar aqui para não passar mais de 10 minutos, né? E aí eu continuo no próximo, vai ser mais curto.